Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Douglas Costa? Amigos, ontem nós falávamos sobre o Alcaraz, né? Era um nome que estava sendo especulado, mas unicamente especulado, principalmente lá da mídia argentina. Inclusive a gente já trouxe alguns motivos. O vídeo está aqui, vou deixar sempre o convite, às vezes o amigo não teve a oportunidade de assistir e tal. O vídeo está aqui, a gente fala sobre ele, mais do que isso a gente fala sobre a movimentação do Flamengo, né? O posicionamento do Flamengo no mercado sul-americano, por que essa ausência e tal. Marcos Braz já havia nos respondido, então eu trouxe, aproveitando até esse do Alcaraz, que, né, mais uma questão mais de boato. O Flamengo fez uma consulta, mas mais boato. Este aqui é diferente, Douglas Costa. Por quê? Marcos Braz e Douglas Costa foram flagrados, né? Ali jantando e tal. Estavam o quê? Organizando a ceia de Natal? Organizando um amigo oculto? Claro que não, cara. Douglas Costa é um atleta, né? Ele não tá agenciando ninguém por ali. Então, há um ano, cerca de um ano, o Flamengo já havia consultado o Douglas Costa. É um desejo de um diretor do Flamengo contratar o Douglas Costa. Isso há um ano. Passados um ano, mais uma vez, eles estão ali jantando. Douglas Costa que está, né, na Liga Americana de futebol, né, na Major League Soccer. Vamos passar por alguns números dele, vamos falar um pouquinho sobre ele. Agora, o que me deixa abismado é alguém estar animadinho, exceto o Marcos Braz, animadinho com a contratação do Douglas Costa. Sim, o cara tem que olhar muito o passado, né, pra estar animado com essa possibilidade. Agora ele tem que olhar o passado, mas ele tem que selecionar o passado. Porque se ele não selecionar, ele vai passar por uma falta de compromisso do Douglas Costa no Grêmio, desrespeito do Douglas Costa, inclusive no time do coração dele, que é no Grêmio, por uma atuação ruim no Grêmio rebaixado, por um deboche que ele faz ao Flamengo, ou você não lembra. Mas a gente te lembra, se você não lembra, a gente lembra que é o Douglas Costa, ó. Abre aspas. Pois é, Flamengo virou o Real Madrid, né? Jogar no Flamengo? Não. É um time extraordinário, virou o Real Madrid dos velhos tempos agora, né? Os caras dão um chute certo e já vão pro Flamengo. Fico com o Grêmio, que é a minha casa. Porque havia perguntado, né, sobre o Flamengo. Ele era atleta do Bayern de Munique. Aí ele foi bem debochado, falando, tá bem solto. Aí agora, então, o cara que fala... que vier, não, mas pelo que ele jogou, então tem que selecionar muito, amigo. Tu tem que selecionar lá quando ele joga lá no Bayern, joga lá na Juventus, mas seleciona quando ele não se machucava. Infelizmente. Cara, hoje o Douglas Costa tem 32 anos, é um enorme absurdo você imaginar ele no seu time. Agora, se você o selecionar durante a carreira, pô, sem dúvida nenhuma, foi um atacante pelo lado direito, agora que infelizmente é um jogo que passava por muita explosão. Será que ele tá com explosão? Vamos falar sobre o jogo dele na Major League Soccer. Muita explosão, muita aceleração, habilidade, drible curto, saída pro lado, chute forte. Isso tudo ele teve. Infelizmente, algumas lesões o abreviaram. Talvez hoje, ele com 32 anos, com a qualidade que ele mostrou ter, ele não estaria com a carreira lá na Liga Americana, não estaria no Grêmio, não estaria, né, ainda no centro. Passou por essa, agora indo para essa periferia do futebol por causa da sua questão física. E aí, vamos lá. Ah, mas o William, e agora? Como é que ele está? Porque o Flamengo não tem que contratar, ou não deveria descontratar ninguém, pelo que ele já fez lá atrás. É pelo que ele faz, ou fez recentemente. Então vamos ver o que ele tem feito recentemente na Liga Americana. Vamos para alguns números. 29 jogos, né? 18 como titular, 11 como reserva. Ele fez 4 gols e deu uma assistência. Ele tem uma média mais ou menos de 310 minutos para participar de um gol. Mas aqui a gente tem os números mais específicos ainda, né? Mais individual ainda. Ele tem uma assistência, ele tem 43,6 toques por jogo, grandes chances criadas foram 3, passes decisivos por jogo 1,2, a eficácia dele por jogo é 26, né, dá uma média ali mais ou menos de 84%, e ele tem as passes, né, 88, passes no meio campo adversário 76, bola longa 77%, lançamento certeiro 66%, cruzamento preciso 27%. Esse número até do cruzamento preciso, ele tem atuado mais pelo lado direito, tá? Vou jogar aí pra vocês o mapa de calor dele, então vocês veem, né? Ele atuando bastante pelo lado direito, que é aquele Douglas Costa que tá na sua memória afetiva também, né? De fazendo facão. Isso ele também tava fazendo lá no Los Angeles Galaxy, né? Atuando um pouquinho mais pelo lado direito. Dribles bem-sucedidos, a gente tem uma queda aqui, né? 53%, disputa de bola vencida 43%, duelos no chão ganhos 44%, duelo aéreo ganho, mas nem é muita dele, né? 33%, perda de posse de bola tem 10,9% e ali vai seguindo ali com faltas e tal, mas esses números mais relevantes do seu jogo individual. Para quem acaba tendo aquela relativização sobre o futebol, né, não acompanha, ou enfim, vamos lá, a diferença do futebol americano, jogado, né, o soccer, e o que a gente joga no futebol brasileiro.
tecnicamente está abaixo. O futebol nos Estados Unidos, tecnicamente está abaixo. O pessoal fala muito sobre intensidade. Intensidade eu já não concordo muito. Eu acho que nós temos jogos aqui no Brasil muito morosos também, em alguns momentos muito devagar. A etapa a mudança de fase, ela é lenta, o que também pode ser comparado ao futebol nos Estados Unidos. E com isso também a questão da intensidade que ela é aplicada ao jogo. Então sobre intensidade, cara, não tem muita diferença não. Sobre velocidade do jogo, que é até aplicado sobre a intensidade, muitos campos, né, sintéticos, isso obviamente faz o jogo ser um pouco mais, ter mais automação, né, mais rápido, é um tanto que semelhante. Agora, na minha opinião, a diferença ela fica sobre o nível técnico, né, sobre o nível técnico. Ah, William, então tudo que vem do lado do futebol americano não presta? Muito pelo contrário. Muitos jovens talentos do futebol sul-americano, argentino e uruguaio estão indo para o futebol nos Estados Unidos. Então tem muita gente boa lá, tem muito talento lá, tem muito talento até que você poderia contratar para você, tem joias, jovens, jogadores jovens lá, para você dar uma lapidada. Então tem talento lá. No caso do Douglas Costa, já segue um outro caminho, que também tem, né, como chamariz o futebol nos Estados Unidos, a Liga Americana, que é jogadores que já atingiram um nível muito alto um dia e agora eles não têm mais mercado, buscam o lado dos Estados Unidos lá, que é o lado mais comercial, né? Então tem muitos jogadores. A questão do Douglas é que se há um ano eu já achava um absurdo pela questão comportamental e pelo que ele fez no Grêmio, não vai ser um ano depois, vendo agora até os números recentes dele nos Estados Unidos, que eu vou mudar minha opinião. Muito pelo contrário, eu acho o absurdo ainda maior. Apesar de ser um jogador de apenas 32 anos, que é um jogador que não está no final da sua carreira, mas por todo o seu histórico, pelos seus números, nem nos Estados Unidos ele conseguiu ter uma sequência. Eu vou imaginar que ele vai ter no Flamengo. Então, sem contar o risco, né, financeiro, é um jogador caro, obviamente, ele conquistou isso ao longo da carreira. Aí você vai me perguntar, mas William, não tem o Marinho? Ele não seria um reserva ali pro Marinho para disputar? Perfeito. E perfeito. Ele seria um jogador ali para atuar pelo lado direito, se fosse para ser reserva, para substituir o Marinho. Se o problema é esse, então manda o Marinho pro Los Angeles Galaxy, então. Manda o Marinho junto pro Douglas Costa. Não manda o Douglas Costa junto pro Marinho. Manda o Marinho junto pro Douglas Costa. Cara, pra mim, assim, uma enorme, dependendo da situação financeira, irresponsabilidade do departamento de futebol do Flamengo cogitar um atleta que mostrou questão comportamental, verbalizou uma questão muito delicada, foi muito debochado, foi desrespeitoso à instituição também do Flamengo, ao momento do Flamengo, era um momento muito especial. Mais do que isso, pode tirar todas essas questões moralistas, então. Bola, não joga bola pra isso. Hoje o Douglas Costa não joga bola pra isso. A não ser se vá unicamente por histórico. Aí é uma opção de cada um. Beleza, galera? Então vamos ver se esse encontro aí do Marcos Braz e do Douglas Costa foi porque alinhar quem vai fazer o pavê, quem vai levar o panetone. No atual momento, o Douglas Costa que leva o panetone, né? Mas vamos ver como é que tá aí. Valeu, um forte abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo, um grande abraço, tchau, tchau.